Agradeço imenso a vossa presença e agradeço à Comissão Política Distrital do Porto esta organização, este convite a todos nós para aqui estarmos. Eu diria que a maior parte, a grande maioria de todos nós já nos conhecemos há muitos anos. Os que são mais novos e mais novas há menos anos, mas os que temos militância no partido já há tempo, conhecemos-nos nesta rica história que o PPD-PSD tem. Eu disse ontem na TVI e gostava de reafirmar isso. Eu não seria candidato à liderança do partido se o Dr. Passos Coelho tivesse continuado em funções. E gosto de dizer isso para tornar as coisas claras, que é aquilo a que eu apelei quando me apresentei em Santarém, no domingo. Sem guerra, eu tenho dito, isto não é nenhum Vietnã, é uma eleição dentro de um partido, pessoas que pertencem à mesma instituição e que estão num processo de escolha do líder que deve dirigir a instituição nos próximos anos. Deus sabe quantos e os militantes também. É isso que está em causa. Ponto. É muito, mas não é nada de dramático, é muita responsabilidade, mas não dramático. Por isso também, ontem fiz questão, que já esperava a pergunta da jornalista, quando ela me disse, a Judite Sousa, o que é que o separa do Dr. Rui Rio, fiz questão de responder aquilo que nos une, porque acho que é muito, como é evidente. E faço questão de o reafirmar. É muito. Eu sempre me dei genericamente bem com o Rui Rio. As questões pessoais para aqui interessam um pouco. E não quero passar a dar-me mal por sermos os dois candidatos à liderança. Sempre tivemos um relacionamento cordial, uma solidariedade reforçada por termos ganho, de facto, eleições no mesmo dia, para a Câmara de Lisboa e do Porto. E eu lembro-me que há uns 2 anos, mais, isto o tempo passa, ele estava a sair da Câmara do Porto, eu visitei na Câmara do Porto, e ele até mandou mostrar a Câmara, eu não conhecia bem os cantos todos da Câmara, tivemos horas e horas à conversa, e eu tive a ocasião de dizer, porque vi o ar satisfeito dele com o trabalho, estava a acabar, e eu disse, não vou dizer que sinto inveja, mas que sorte que tens em teres podido estar 12 anos aqui a fazer este trabalho, porque eu gostava imenso de ter feito o mesmo, ou na Figueira da Foz, ou em Lisboa. E por razões da vida e dos desafios lançados, porque era líder do partido na altura, não o pude fazer. Mas aquilo que lhe disse na altura era mesmo sentido, porque 12 anos é naturalmente um prazo diferente para fazer obra, consolidar e melhorar a vida dos nossos concidadãos. Mesmo assim, graças a Deus, acho que quer na Figueira da Foz, quer em Lisboa, consegui fazer alguma e pronto. Isto porquê? Estou a fazer esta nota introdutória porque estou na terra, cuja Câmara foi presidida pelo Dr. Rui Rio, a terra onde vive, e naturalmente estas palavras para mim são uma expressão de solidariedade social-democrata, de consideração, de respeito. Não exige que ele faça o mesmo quando for a Lisboa, eu gosto de fazer quando estou aqui no Porto e é uma questão, a minha maneira de ser. Eu disse no domingo em Santarém, venho para clarificar, e acho mesmo que há coisas que têm que ser clarificadas. No primeiro dia, em Santarém, de facto, fui duro em algumas coisas que disse. Mas acho que as coisas são para ser ditas quando são verdade, a verdade em que acreditamos, e devem ser postas em cima da mesa. Eu, no entendimento que tenho da vida do partido, as suas regras, e atenção, estamos aqui pessoas, estamos há muitos anos no partido, alguns, já todos concordámos e divergimos e estivemos mais distantes ou mais próximos. Agora, há regras de funcionamento. Numa família, num partido, numa igreja, quem tenha fé e pertence à igreja, as instituições têm regras. E entendo, e mantenho esse entendimento cada vez com mais firmeza e convicção, de que primeiro temos que estar disponíveis, no geral, quando o partido nos solicita missões, que participemos em projetos que o partido considera importantes. E depois uma regra muito básica. Nunca podemos estar com adversários do partido, nomeadamente em campanhas eleitorais, a apoiá-los contra os candidatos do partido a que pertencemos.
Acho que é uma regra básica. Porque as pessoas podem pensar assim, está a dizer isto por acontecimentos que se verificaram no Porto. Não, no Porto e já se verificaram em mais lados. Eu estive na campanha eleitoral em Esposende, por exemplo, foi candidato independente, o antigo Presidente da Câmara, que tinha sido, se bem me lembro, meu apoiante, já não sei em que eleições, nas diretas João Cepa, e quando me convidaram, eu disse, quem é o candidato do partido? É Benjamin Pereira, atual Presidente da Câmara, e o outro senhor, que foi Presidente da Câmara, apresenta-se como independente contra o candidato do partido. Eu disse, bem, então eu vou lá. E fui a um jantar extraordinário, num recinto chamado Arraial Minhoto, que é enorme, estava... Já há muito tempo que eu... Diga? Malafaia, exatamente. Já há muito tempo que eu não vi uma festa do PPD, PSD, assim... devo dizer que me encheu de ânimo e de alegria, foi nos 3 altares, foi extraordinário. E ele teve uma vitória estrondosa, meteu 6 em 7 vereadores, o 7º, exatamente o independente, como independente do anterior Presidente de Câmara. E fiquei contente, ele não meteu 6 em 7 por eu lá ter ido, ele meteu 6 em 7 pelo mérito dele, que eu percebi, ali naquela noite que era um Presidente de Câmara cheio de apoio popular, independentes, mesmo gente do Partido Socialista, várias forças políticas. E esta eu acho que é uma regra, porque se nós andamos em movimentos, de facto, contra a força política a que pertencemos, acho que é complicado. E a questão, como aqui foi dito pelo Miguel Santos, para mim, devo dizer, e sendo franco, nem é, eu não vou dizer não é principalmente, mas lembram-se do Congresso de Guimarães em 2009, 2008, quando foi eleita a doutora Manuela Ferreira Leite. Eu lembro-me que fiz uma intervenção a olhar para certas pessoas. Eu lembro nesse congresso, estive, é um pormenor, não interessa agora, mas estive o fim de semana todo de cama aqui no Hotel do Porto com 39,5 de febre. Mas fui lá para fazer a intervenção e disse, virado para uma série de senhores que estavam na primeira fila, que chegaram àquele congresso com ar elitista, olhar para o partido como quem viesse dar o dom da sua presença a todo o partido. Eu lembro-me que tive a ocasião de lhes dizer um pouco a mesma coisa, que esperava que eles meditassem no que tinham feito na liderança anterior, que foi o Dr. Luís Filipe Menezes, goste-se ou não se goste, e que esperava que eles tivessem um comportamento mais humilde e que não chegassem ali com um ar sobranceiro e, em certa medida, arrogante, a pensar que o partido ia voltar ao tempo esplendoroso só porque eles tinham decidido descer do Olimpo e vir ter à terra dos comuns mortais, que éramos todos nós que tínhamos estado aqueles anos na luta em tempos difíceis, que é o mesmo que, em certa medida, está a acontecer hoje. O PPD-PSD tem o maior grupo parlamentar, é o partido mais relevante e teve este facto absolutamente extraordinário. É que tem que lutar na Assembleia da República contra um governo absolutamente inesperado, a primeira frente esquerda que existe a nível governamental em Portugal, depois de se ter ganho eleições, quando ninguém esperava que ganhássemos eleições, ou ninguém, digamos assim, pouco esperávamos, nós, militantes, muitos, queríamos acreditar e fizemos por isso o possível. Alguns de nós cá dentro do partido continuaram a ajudar pouco a que isso acontecesse, estavam convencidos que o Dr. Passos Coelho ia perder e tivemos uma vitória, de facto, absolutamente extraordinária naquelas circunstâncias. E é bom que o lembremos, porque isto hoje em dia o tempo passa a uma velocidade tal que todos tendemos a esquecer o que se passou no mês anterior. Isto foi há 2 anos e nós ganhámos as eleições a um Partido Socialista que, poucos meses antes, ia sei lá onde nas sondagens e nós cá em baixo. E o que é que compensou? Compensou a seriedade, a persistência, a coerência, a fidelidade a um programa, a fidelidade principalmente a um país, o amor a Portugal, que o Dr. Passos Coelho foi demonstrando e a sua capacidade de aguentar os momentos mais difíceis, mesmo contra todas as vozes que constantemente o iam depreciando. E essa capacidade de resistirmos às vozes que depreciam, que menorizam, que procuram secundarizar, é das quem
queira ter responsabilidades políticas tem de possuir. E o resto é conversa. E o Dr. Passos Coelho teve-o. E quando eu penso nisso, porque sinceramente, e deixem-me dar, estamos entre militantes, não está a imprensa, não é? Aqui dentro. Eu acho que as notas pessoais às vezes são importantes, principalmente junto aos militantes, lá está. E por isso falo nos debates, mas já lá vou aos debates. Eu não tinha nenhum relacionamento com o Dr. Passos Coelho antes de ele ser Presidente do Partido ou Primeiro-Ministro. Acho que não nos apreciávamos nada, reciprocamente. Nem ele a mim, nem eu a ele. Era uma relação à distância. Quando víamos um ao outro, encolhíamos os ombros, pouco. Ele, na campanha em 2009... Não, ele em 2005, quando o Dr. Marcos Mendes decidiu que eu não devia ser candidato em Lisboa, na Câmara que tinha conquistado, o Dr. Passos Coelho era vice-presidente do Dr. Marcos Mendes. E até concordou, mais ou menos, fez assim umas declarações. Em 2009, ele teve a hombridade, quando a doutora Ferreira Leite me convidou para ser candidato a Lisboa, e de repente eu, nas minhas sessões, comecei a ver o Dr. Passos Coelho, sem se chegar, assim, de pé, numa porta, mas a fazer questão de estar presente, em 2009. Já depois das diretas de 2008. E eu não me esqueci disso. Depois foram as eleições legislativas, ele convidou-me para ir fazer um comício ou dois, lá fui. E houve uma noite que o comício atrasou tanto, chovia em Almada, tivemos os dois à conversa séculos e séculos. Ele até me foi buscar a casa, ali a Belém, na Junqueira, e depois tivemos imenso tempo à conversa. E eu julgo que foi naquele dia que começámos a conversar um com o outro e pronto, e sentimos grande afinidade. E a partir daí ele depois convidou-me para a Misericórdia, eu fui, não pensava ir. E hoje em dia somos amigos. Não tenho problema nenhum em dizer, nem estou a dizer isto por razões políticas, ou de campanha, ou pacismo, ou não pacismo. Somos amigos. Ele já o disse publicamente, eu também o disse, ainda o disse aqui outro dia em Espinho. E pude ir apreciando nele ao longo destes anos e ver o quão difícil foram alguns momentos, como tinham que ser num primeiro-ministro a fazer uma coisa muito simples, que é salvar um país. Salvar um país da bancarrota. É uma coisa tão simples quanto isso. Recuperar a credibilidade externa. Lembram-se do dilema que era a saída controlada ou saída limpa? A Grécia estava como estava, a Irlanda a conseguir a saída limpa. E nós estávamos a meio caminho entre a Grécia e a Irlanda. E a questão que se punha é se íamos cair mais para o lado da Grécia ou mais para o lado da Irlanda. E conseguiu-se a saída limpa, em maio de 2014. E a questão está aí também na maneira de estar no partido. Porque, como eu disse em Santarém, em 2013 houve, de facto, um conjunto de militantes que andaram de braço dado com a oposição ao partido, que pedia a admissão do Primeiro-Ministro e até do Presidente da República, na altura que era mais difícil para o partido. E o mais fácil é fazer isso. É quando todos dizem mal de alguém, nós passarmos para o lado de lá e juntarmos ao coro. Eu, desde miúdo, quando era deputado mais novo, que via às vezes na Assembleia fazer-me impressão, ainda os há, calculo, não tenho visto, mas deputados na Assembleia que falavam para as bancadas da oposição. Gostavam de ver se os da oposição lhes faziam que sim com a cabeça. Eu lembro-me de um, até que já cá não está, que era de uma bancada que não a nossa. São pessoas que gostam de ser ouvidos e cumprimentados pelos adversários. Preocupam-se mais com isso do que em defenderem as suas hostes, os seus princípios, os seus valores. E não é questão de fechada no gabinete. Eu vou-vos dizer, nós quando somos candidatos temos que dizer bem de nós próprios. Eu estou convencido que tenho melhores ideias, melhores projetos e melhores obras no meu currículo neste caso, do que outro candidato. Não vou discutir se fez muito boas obras no Porto ou não, não estou aqui para discutir. Estou a falar ao longo da minha vida. E, portanto, têm sido feitas, são realizadas e agora para o país penso o mesmo. A minha obsessão não é o déficit zero. Portugal, eu não me vou cansar de dizer isto, as senhoras e os senhores olhem para o PIB de Portugal, por exemplo, e para o PIB da Irlanda, que era um país da coesão. A Irlanda tem metade da nossa população, 4,5 milhões de pessoas. E tem de PIB praticamente o dobro já dos nossos 185 mil milhões de euros. 296, 1,7, 1,8. Ou seja, metade da população e um PIB muito maior. Já não falo de Espanha. Tem 4,6 a nossa população, tem 46 milhões de pessoas. Nós temos 10 milhões. Nós temos 185 mil milhões de PIB.
A Espanha tem 1,3 tri milhões de euros. Ou seja, quase 10 vezes o PIB de Portugal, 8 vezes também, quando tem 4 vezes a nossa população. E eu podia ir para a generalidade dos países e perguntar, porquê? Porque é que a generalidade dos nossos dirigentes, e até a nível europeu, fala constantemente na resignação perante esta situação? Eu não vos quero roubar muito mais tempo, calculo que queiram fazer umas perguntas, só gostava de dizer isto. Eu o que estou a dizer como candidato, por isso dizia-te em Castelo Branco, eu gostava, quase tudo o que estou a dizer, eu defendo há muitos anos. Quando estava como Primeiro-Ministro em 2004, uma vez, dia 8 de setembro, no Rio de Janeiro, em visita oficial ao Brasil, chegaram-me notícias da inflação, que era um pouco mais alta do que nesta altura, e vieram perguntar aos jornalistas, Sr. Primeiro-Ministro, como é que vai ser as negociações para os aumentos salariais? E eu disse, os aumentos salariais devem ser indexados à melhoria e aumento da produtividade. O país ainda está, naquela altura, a 60% da média europeia em termos de produtividade. Temos que melhorar muito e se é o acordo cá na Auto-Europa, por exemplo, os salários aumentam, as bonificações aumentam, os estímulos aumentam, melhorando e aumentando a produtividade. Segunda questão, a coesão territorial. O combate à desertificação. Eu aqui só tomo um minuto, desde sempre. Enquanto Primeiro-Ministro procuraram lá está menorizar, desvalorizar, pôs 7 secretarias de Estado ou 6 pelo país. A da Juventude em Braga, do Ensino Superior em Aveiro, da Administração Local em Coimbra, da Cultura em Évora, do Turismo em Faro, da Agricultura na Gulgã, porque em Santarém o Presidente da Câmara, que era socialista, não quis. Na altura brincaram. Brincaram. Hoje, com as tragédias que estão a acontecer, olham de maneira diferente. Porque o país precisa disto como pão para a boca. E quando se fala de regionalização, e agora já estou, não, se calhar, até a propósito da agência do medicamento vir para o Porto, qual é a cidade europeia, o país europeu, onde tem tudo concentrado na capital? Pois é, mas foi um lisboeta dos 7 costados, como eu, quando no governo, enquanto Primeiro-Ministro, que disse, sim senhor, vamos localizar, vamos sediar os serviços do Estado pelos diferentes sítios do país. E na altura eu não tinha força política, não tinha ido a voto, que agora quero conquistar. Porque se tivesse, não eram as secretarias de Estado. E é isso que penso fazer se vier a ser eleito em 2019 ou antes. Porquê? Porque nós temos que fazer contratos, como eu estava a dizer à mesa, em Lisboa com os funcionários públicos que não queiram deslocar-se, de rescisão por mútuo acordo, contratar no sítio por onde seja feita a deslocalização, ou então aprovar programas de deslocalização. Ainda ontem em Castelo Branco eu falava com os dirigentes locais, presidentes de Câmara, tudo, e disse, eles falam na atratividade, da qualidade de vida naquelas regiões. Eu disse, e alguma vez fizeram um programa integrado de marketing? Não fizemos, mas entregámos ontem ao Presidente da República. Ótimo! Porque falámos na reflorestação, em muitas matérias, o país, esta matéria da coesão territorial e da desertificação, eu até lhes vou dizer uma coisa contra mim. Quando eu era Secretário de Estado da Cultura, desloquei a delegação da Secretaria de Estado da Cultura do Porto para Vila Real. E porquê? Porque entendi, como entendo, como desloquei de Lisboa, aliás, extingui a de Lisboa. Havia uma delegação da Secretaria de Estado da Cultura em Lisboa. Eu disse, mas uma delegação porque se tem sede em Lisboa? E a do Porto pus em Vila Real. Porque eu acho que os serviços, vários do Estado, têm que estar onde há menos desenvolvimento. Terras onde não há um teatro, ou um cinema, ou uma biblioteca, ou um arquivo. E o que me serviu muito foi a minha experiência quando Presidente da Câmara da Figueira da Foz, que depois fui eleito Presidente do Conselho da Região Centro, e contei ali à mesa o que passei na altura, quando ia discutir, por exemplo, os trajetos das carreiras de autocarro à Direção-Geral dos Transportes Terrestres a Lisboa. E tornei mais revoltado com o centralismo lisboeta do que os próprios figueirenses e até pessoas de Coimbra. As associações empresariais no centro não são convidadas pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, para as comitivas presenciais ao estrangeiro. É uma coisa extraordinária. E os 8 distritos do centro têm força empresarial. Há uma resignação no país. Eu dizia isso em Castelo Branco. Às vezes, quando vimos falar destas medidas, mesmo as maiores vítimas da situação do país olham e pensam,
Isto não será ousado demais? Não será melhor ficar tudo como está? E é isso que eu digo, também vim para clarificar. Não vim para gerir o que está. Se querem que o país continue assim, o país até está um bocadinho melhor, diz o Dr. António Costa, e não só, está a crescer. Se querem que fique como está, amigos comandantes. Agora, vim de facto para mudar, e esse segunda componente, o triplo postulado, já defende e pratica há muitos anos. Terceiro, a solidariedade social, o terceiro setor, as misericórdias, as instituições privadas de solidariedade, a preocupação com cada vez maior fatia da população portuguesa, e aí sei do que falo, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, talvez poucas pessoas saibam do assunto, como sei hoje em dia em Portugal. Último tema, regionalização. Para não fugir aos temas que gosto. Dava jeito hoje, estando a disputar uma eleição com o Dr. Rui Rio, dizer, e em todo o país há muito essa posição, eu sou contra a regionalização. Eu não tenho preconceito e não vou dizer o contrário daquilo que penso há muito tempo, principalmente, como digo, desde essa minha experiência na região centro. Mas não só. Acho que o país, neste momento, deve fazer tudo pela descentralização profunda, com envelope financeiro. Acho que estamos a sair. Portugal esteve doente, está neste momento na fisioterapia, foi operado, recuperou, voltou a andar, apareceu já quem lhe empreste dinheiro, quem o ajude, mudou de fisioterapeuta, tem agora um que nós estamos convencidos que não aplica o tratamento completamente certo, mas ainda somos convalescentes. Não devemos descentralização tudo. Eu tomei outra medida, pus os dirigentes da CCDR, julgo que foi o vice-presidente ou o presidente, eles dizem que foi o presidente, já não tenho certeza, a ser eleito, não a ser nomeado pelo governo, mas eleito pelos presidentes de Câmara da região. Acho que devemos aprofundar muito esse caminho, veremos aquilo que o país nos permite. Não sou favorável a que façamos isso neste momento, não alinho na demagogia de dizer, sou completamente contra, tenho escrito sobre isso. Se forem procurar à net, podem ver escritos meus, se derem essa maçada, é que não tenho preconceito. O próprio Presidente da República, durante anos, foi a favor da regionalização e depois, no referendo, houve um referendo sobre a matéria, com o engenheiro Guterres a defender a regionalização, ele foi contra e ganhou contra a regionalização. O que temos que fazer, quanto ao partido, Lisboa e Porto são casos especiais, mas já disse, há quem não goste muito desta minha posição, mas acho que os distritos, nomeadamente o Portugal menos favorecido, não pode haver os chamados deputados paraquedistas. Todos os já fomos líderes do partido, temos culpas nessa matéria, porque é das noites e dias mais terríveis, é quando há que fazer as listas de deputados. Eu lembro-me que em 2004 saí porta fora e deixei outros a acabar as listas, porque é a chamada noite das facas longas. Esse princípio, a não ser que os próprios órgãos de cada círculo, de cada distrital, entendam e proponham que querem convidar a figura tal, A, B ou C, porque senão irem deputados para cada círculo eleitoral que nada tem a ver com esses círculos eleitorais, acho que é mesmo uma afronta e só tem que respeitar essa posição e esse sentimento. Já vi más aplicações de tudo isso. Em relação aos debates, ao Conselho da Região e ao significado de estar aqui, isso queria sublinhar, dos apoios que já pude receber aqui nesta cidade, neste distrito, nestes vários concelhos, e transmitir uma palavra final aos candidatos às autarquias, aos que ganharam e aos que não ganharam. Eu tenho essa sorte na vida. Já experimentei os dois sabores. Já experimentei os dois e cumpri os mandatos nos 3 casos. Ganhei 2 vezes e perdi uma. E fiquei como vereador da oposição os 4 anos. 2 anos, lá está, o tempo passa tão depressa, já nem me lembro, a acumular como provedor da Santa Casa, na Câmara de Lisboa, onde conheci muito bem o Dr. António Costa. Muito bem. Conheço muito bem e assumo isso. Não sei se tenho uma relação melhor ou pior com ele do que a do Dr. Rui Rio. Acho que não é tão boa, não estou a dizer como piada, mas tenho uma relação cordial com ele. E devo dizer que, enquanto provedor da Santa Casa, me trataram com toda a correção. Também, se não tivessem tratado, tinha batido com a porta no mesmo dia. O maior gosto que terei, e fui-lhe dizer isso a São Bento no dia em que cessei funções,
é ganhar-lhe as eleições em 2018 ou 2019 e, se Deus Nosso Senhor quiser, ganharmos por uma maioria confortável. Vamos trabalhar para isso e espero que o consigamos. Estava a dar a palavra a todos que se candidataram. Acho que tivemos belas vitórias. O resultado final acabou por não ser tão mau, o global. Gerimos a noite eleitoral assim de um modo um pouco desanimado. É evidente que em Lisboa não correu bem, no Porto não correu bem, houve aqui concelhos, eu sei, onde não correu bem, mas quem se candidatou de certeza que deu tudo. E lá está. Termino como comecei. Importante é darmos tudo. E darmos tudo mesmo quando não é por nós. Nós, se calhar, até podíamos não ir. Eu, quando fui a Lisboa, queria continuar na Figueira. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu, naquela altura, chorei lágrimas. E o doutor Drão Barroso sabia. Eu disse, mas eu não quero. Eu adoro estar na Figueira. Eu quero fazer segundo mandato na Figueira. Ainda hoje, como sabem, eu, aliás, digo sempre, eu devia viver na Figueira. Não é que me tratem mal em Lisboa, tratam bem, mas na Figueira tratam-me como um príncipe, autenticamente. Eu não queria ir. Mas ele deu-me guia de marcha, disse, se não vieres, o governo não cai, tens que ganhar Lisboa. Foi mesmo assim. E depois, olha, correu tudo bem, demos tudo, e ganhou o Dr. Rui Rio aqui, ganhei em Lisboa, mais outros, noutros sítios do país, e o engenheiro Guterres veio aos microfones dizer, vou-me embora, vem o pântano. E lá está, podemos não querer às vezes, mas se a instituição a que pertencemos e de que gostamos muito, que amamos, nos diz, eu preciso de ti, nós temos que ir. E se damos tudo, como tenho a certeza que foi o caso, eu num comício em Espinho disse com o Dr. Passos Coelho, está na moda, e tem estado na moda dizer mal do PPD-PSD, o Dr. Passos Coelho, nomeadamente. Ele teve a hombridade de dizer, eu saio, para perderem a fixação em mim também, só falam de mim, do meu governo, eu saio. E nós agora temos de ser dignos da nossa história, de tudo o que já fizemos até hoje. Somos um partido que nasceu para ganhar, e eu também me candidatei por isso, porque estou convencido que isto vai correr bem. Se me perguntarem porquê, acredito, há quem diga que eu tenho a maneira de dizer, eu não estou a dizer que está escrito nas estrelas, mas acredito, os ciclos hoje em dia são muito mais curtos do que eram antes. E este governo estranho e incoerente nunca podia ter energia para durar muito tempo. Há de durar menos tempo do que aquilo que se pensa. Temos que fazer as coisas bem feitas e construirmos essa alternativa. E essa é uma clarificação que tem que ser feita no partido. Os dirigentes e os militantes, todos que vão votar, têm que saber valorar isso. Isto não é encerrar um capítulo e dizer assim, olha, fechou este capítulo. Quem quer ser líder agora? Este. Passado, não interessa. Agora vamos escolher entre vós por isto, ou por aquilo, ou por aquilo outro. Não, o passado interessa muito, interessa o presente, interessa ao que se propõe para o futuro, obviamente. Em relação aos debates, e por todas estas razões é que eu disse, acho que é normal. Se eu disse, vim para clarificar, e digo-vos, minhas caras amigas e amigos, que é para não haver equívocos. Eu, quando decidi ser candidato, por dever, mas mesmo por dever, ontem ouvi uns senhores a comentar na TVI à noite, depois da minha entrevista, a dizer, enfim, não interessa estar a repetir. Não disseram nada de mal, mas não interessa estar a repetir. É mesmo por dever. Porque eu disseram, passou pouco tempo, o Primeiro-Ministro e já exerceu o cargo, mas já. E o Presidente da Câmara de Lisboa depois lá disseram, sim, cumpriu o mandato. E o Presidente da Câmara de Figueiredo, sim, cumpriu o mandato. Não é por essa glória vã. Entendo mesmo que tenho o dever, gostava muito e quero muito pôr em prática no meu país aquilo em que acredito, nos casos há muitos anos, noutros, com a lição dos últimos anos, que aprendi, que estudei, que recolhi dos privilégios que a vida me tem dado do exercício de vários tipos de funções, e quero fazer isso, mas noutro caso também eu vou-vos dizer, eu não consigo, estou a ser franco convosco, suportar mais dentro do partido determinado tipo de comportamentos e determinado tipo de atitudes e determinado tipo de pessoas. Pode haver senhoras e senhores, companheiras e companheiros que tenham essa paciência. Eu confesso que já não tenho. Porque não consigo conceber que o partido seja dirigido por pessoas que passam anos a fio à conta de serem do PSD, em público, sempre a dizerem mal do PPD-PSD e depois quererem vir dirigir o partido.
Não consigo compreender. Estou-vos a ser franco. Pode ser assim. Então, eu acho que deviam ser os únicos casos, porque, sabem, não quero saber o que é. Quando se é candidato à liderança, as guerras que há em cada distrito, em cada concelho, eu não apoio a si porque tem consigo aquele e vou apoiar o outro porque o outro está consigo e o outro. Todos os dias recebo mails a dizer isso, do sul ao norte do país. Eu às vezes respondo, acha-me quer o quê? Que eu vá rejeitar apoios? Digo, olha, o senhor não pode, que eu já tenho aquele e como está zangado com ele, não pode apoiar. Daríamos em loucos. Naturalmente, quem é candidato à liderança, desde que as pessoas sejam sérias, aceita o apoio da generalidade das pessoas sérias, estejam mais próximas ou não. Neste caso, não estou a falar das pessoas como não sérias, são sérias, com certeza, do ponto de vista de integridade, de dinheiro, eu não estou a falar nada disso, mas há 2 ou 3 casos que eu estou convencido que diria mesmo, desculpe, eu não quero o seu apoio, porque as águas têm que se separar. Isto não pode estar tudo junto como se fosse tudo igual. Independentemente do respeito pela diversidade de pensamentos, mas com toda a franqueza, eu acho também que há limites. O Estado de Direito tem limites, a Constituição prevê-os. Não se pode ofender os símbolos nacionais, não se pode ofender os membros de órgãos de soberania, não se pode agredir outras pessoas. Há limites para a liberdade. E também acho que um limite é uma pessoa não pertence a uma instituição, está sempre em desacordo com ela, está sempre a dizer mal dela, está sempre junto aos seus adversários. Acho que não faz sentido. E por isso, quando um candidato, isso é dizer claramente que não quer que as águas sejam separadas com aquele tipo de comportamento. E quando vejo, e ele sentiu-se por eu dizer isso em Santarém, um ex-dirigente que, nas últimas legislativas, esteve em convenções, ou como se chama, congressos do Partido Socialista, a apoiar o Partido Socialista contra o Dr. Passos Coelho e que agora diz que, se for eleito um determinado candidato, volta ao partido e acha que estão criadas as condições para voltar ao partido. Minhas amigas e meus amigos, cada um sabe o partido que quer. Agora, eu também me candidatei por isto, porque acho que tenho esse dever de dizer eu estou disponível para liderar o partido e quem os outros, esses senhores, ninguém expulsa ninguém, agora têm que estar em minoria, porque se o meu partido eleger com maioria as pessoas que estes anos todos andaram a fazer isso, então nós passamos os próximos anos a fazer a mesma coisa, que daqui a uns anos vamos todos para líderes, porque, pelos vistos, esse tipo de atuação compensa. Acho inaceitável, absolutamente intolerável. Acho, com toda a franqueza, que é bom falar disto frente aos militantes. E acho que não é uma maneira correta de estar, fazer-se comunicados a dizer o outro senhor não disse meias verdades ou disse falsidades. Onde é que é a melhor maneira de provar isso? Ao pé dos militantes. As pessoas dizem, sugeriu 20. Eu não sugeri 20. Eu disse, eu não lanço desafio nenhum. Faço uma sugestão. São horas, parecia um relógio agora. Faço uma sugestão, e fiz para as distritais, organizarem debates se assim o entendessem. Foi o que eu disse. Se quiserem cada uma delas organizar o debate, eu respeito e estou disponível para ir a todas. Se quiserem juntar-se 4 e 5, ou 3, ou 10, e fazerem 2 ou 3 debates, também. Agora, as eleições num partido dizer-se, vão às televisões, mas as televisões são debates de 3/4 de hora. Vai lá 1 hora no máximo. Se vier aqui uma noite desta, o Dr. Rui Rio e estiver eu, podemos estar aqui a noite toda a conversar uns com os outros e a falar, sei lá, e esta sua proposta, e esse seu projeto, e está de acordo com isto e o outro não está. Há coisas em que estamos de acordo. Os pactos de regime estamos de acordo. Não passa pela cabeça que o país gaste milhares de milhões de euros em obras que não sejam acordados pelos partidos que podem ir para o governo. Se não houver acordo, paciência, e um acordo, eu já o disse, em princípio é um meio caminho. E quem deve tomar a iniciativa do acordo é o Governo. Mas eu fiz questão em o dizer na primeira declaração que fiz, para quê? Que é para o Governo não vir dizer, se porventura vierem a existir pactos, o Governo também não vir reclamar a vitória, que foi o Governo que teve a iniciativa, não. Aí quer o Dr. Rui Rio, quer eu, nos disponibilizamos para o efeito. E eu gosto de sublinhar os pontos de convergência. Há aqui um evidente ponto de convergência, entre outros. Felizmente, por isso pertencemos os dois ao mesmo partido. Agora, há outros pontos em que temos diferenças. Há uma discussão em que eu não entro. E se vier a um debate, digo-lhes desde já e digo-lhe a ele que não entro, que é a história do centro-direita e do centro-esquerda e do centro
porque ele, aliás, disse na apresentação dele, o PPD-PSD vai do centro-direita ao centro-esquerda. Eu julgo que foi o que sempre dissemos, e estamos de acordo. E depois depende da apreciação dos outros, saber se cada um está mais ao centro, mais ao centro-direita, mais centro-esquerda. Eu tenho dito, quando tivemos sempre as nossas grandes vitórias eleitorais, e é isso que temos que fazer até 2019, construímos alternativas e projetos chamando todos. Sociais-democratas, uns mais liberais, socialistas moderados, na altura, até há muitos anos, os reformadores, até democratas cristãos, progressistas ou progressivos, chamem como quiserem, e é isso que nós temos que fazer em relações de governo. É construir uma alternativa coerente, porque é um dos traços mais distintivos em relação a este governo. Este governo tem a base de apoio mais incoerente, mais disfuncional, mais inconsequente de que eu me lembro nos últimos anos das democracias europeias. Eles todos os anos têm que fazer nascer a maioria, porque todos os dias negociam. Eles têm um secretário de Estado quase, podia chamar secretário de Estado para a maioria, para as negociações. E aquele ponto que eu falei no domingo, eu gostava muito de sublinhar, e faço intenções de o sublinhar nestes próximos 2 anos, se vier a ser eleito como espero, deixem o termo geringonça de lado. Não podemos ocultar a realidade política que existe. Eu acho que eles adotaram esse termo para eles próprios, porque eles querem disfarçar que são uma frente esquerda. Aquilo é uma coligação de socialistas, comunistas, julgo que eles não se importam de ser chamados assim, comunistas e da extrema-esquerda, como eles próprios sempre se assumem. E esta frente esquerda não tem paralelo em nenhum outro país europeu. Ainda por cima é uma frente esquerda cínica. Porquê? Porque é uma frente esquerda, portanto, muito à esquerda, mas governa com um programa que não é deles. E lembrem-se que eles entraram a dizer que iam fazer e acontecer em Bruxelas e na Europa, e pôr em causa isto e aquilo e aquele outro, e desde que se apanharam no poder, que era o que queriam, era estar no poder, eles passaram a fazer negociações cordiais, abertas, disponíveis, e chegar aos mais imprevisíveis acordos que nós podíamos pensar. Portanto, essa incoerência da atual maioria parlamentar, mais tarde ou mais cedo, acabava por os vitimar, e é o que está a acontecer. Vejam que o atual governo do Partido Socialista perdeu, nas últimas semanas, e pelas notícias de hoje ainda mais, o relacionamento que tinha com a Presidência da República, o tipo de relacionamento, e também o tipo de participação que tinha do Partido Comunista na coligação. Nós temos um governo agora, o que eu julgo a generalidade das pessoas, ou muitas pessoas ainda não se aperceberam, de facto enfraquecido, e por isso eu disse ontem na TVI, eu estou convencido, admito, como muito provável, que a legislatura não chega ao fim. E isso coloca-nos um desafio ainda maior, de preparação do partido para esse combate que aí vem. E nesse combate o que é preciso? As senhoras e os senhores que dia 13 de janeiro vão ter que chegar lá e pôr o vosso voto entre os 2 candidatos. Eu estou sinceramente convencido que o PPD-PSD, e é claro que sou desconto, com certeza sou um dos interessados, um dos que disputa, mas foi uma das razões porque me candidatei também. E eu penso que o PPD-PSD deve ter um líder para já conheça muito bem o país, as diferentes áreas de governação, tenha experiência, as diferentes áreas da sociedade, nomeadamente o setor social, e que saiba ir ter com as pessoas, não é sorrir como este Primeiro-Ministro, ou os abraça toda a hora como o Presidente da República, cada um é como é. Eu nem sou de sorrir sempre, nem de abraçar sempre. Agora, há uma coisa que sei fazer, e que sei que as pessoas sabem fazer comigo, é estar comigo, é falarem comigo, metem conversa comigo por todos os assuntos e mais alguns. Ou é do placar, ou é do futebol, ou é de Lisboa e do Porto, ou é... seja do que for. Não há um café onde eu entro, um sítio onde eu vá, onde as pessoas, e muitas vezes a tratarem por tu, como sabem, o que nada me diminui, pelo contrário, e pelo nome, ainda há pouco na minha olhada, como eu estava a contar lá em cima. E, portanto, saber e ter com as pessoas, e saber o que é a realidade da vida delas, e saber conversar com elas, e saber ir de encontro ao que elas precisam. Hoje alguém escrevia no Facebook, eu sou um devorador de redes sociais, porque já não sabem o que é que vão dizer, o que é que vão de atacar. Então dizem, pois, foi a Viseu ver os fogos.
mas nunca esteve em Pedrógão. Elementa. E eu respondi confidencialmente, e digo aqui porque não está em imprensa, nunca me viram em Pedrógão. Porque eu estive em Pedrógão, em Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, sem ninguém saber. A Santa Casa Misericórdia de Lisboa foi a primeira a estar no terreno, enquanto os outros andavam a discutir onde é que estava o dinheiro daqui e para onde é que ia o dinheiro dali. Não as instituições, na imprensa se polemizava. A Santa Casa foi para o terreno de Lisboa com os psicólogos, foi reconstruir armazéns, foi reconstruir casas, foi semear, foi levar até ovos de pintos, de galinhas, reconstituir a vida das pessoas. E os presidentes das respectivas Assembleias Municipais e Câmaras fartaram-se de me pedir, durante estes meses, para eu ir lá, queriam reunir as Assembleias Municipais para me expressarem o agradecimento. E eu recusei-me sempre a ir, como continuo a recusar. Mas começou agora porque, infelizmente, nas campanhas às vezes vale tudo. Hoje até um indivíduo, que eu sei quem é, dizia, pois, isto agora é porque é candidato, a Pedrógão nunca foi. E é por isso que é bom as Assembleias Distritais reunirem-se sem imprensa, para podermos falar destas coisas todas e os dirigentes das estruturas partidárias sem ir para lá fora, mas repondo a verdade, falando a verdade dos factos. E isto a propósito do tipo de liderança que o PPD-PSD deve ter. Eu entendo que não devemos ter agora uma liderança apelativa, coerente e cheia de força, cheia de fé, e não fica mal dizer de amor pelo PPD-PSD, que não nasceu para ser segundo, nasceu para ganhar. E quando eu digo ganhar, temos que começar a trabalhar a partir de fevereiro para voltarmos a ser, em 2021, o maior partido autárquico. Que essa é, não vou dizer uma obsessão, mas é uma vontade muito firme que tenho, porque ganharmos as legislativas, voltarmos a ganhar também nos Açores e sermos o maior partido autárquico. É muita ambição? É, mas não é demasiada. Acho que é fazível, como todos nós juntos. E por isso eu hoje em dia gosto de dizer, estamos juntos. Muito obrigado.